Já abordei no canal autores que eu gostaria que fossem lançados aqui no Brasil. Agora vou abordar alguns livros independentes dos autores que eu gostaria que saíssem por aqui. Um deles até chegou a sair no Brasil, mas isso foi lá nos anos 80. E como é um suspense de ação, ou como alguns chamam, thrillers de ação, vou listar 5 deles que deveriam estar nos sites de vendas e nas livrarias físicas urgente. Só lembrando que desses 5 livros eu só consegui ler um deles, o resto é expectativa e impressão que podem ser bons, até pelo fato de ganharem boas avaliações em sites de literatura e vendas de livros. Hunter, de James Barton Huggins, lançado em 1999. Vamos à sinopse. Nathaniel Hunter é capaz de rastrear qualquer pessoa ou qualquer coisa na Terra. Agora os militares precisam desesperadamente dele para uma missão que seus instintos dizem que ele deveria recusar. Uma criatura está solta no norte do Círculo Polar Ártico. Ela já dizimou uma instalação secreta de pesquisa e aniquilou um esquadrão de guardas militares de elite. E esta besta furiosa está seguindo para o sul em direção à civilização, decidida a causar devastação sangrenta. Um trabalho que Hunter não pode recusar, mas logo ele descobre que sua caça é o próprio terror encarnado, uma abominação meio humana criada por uma agência do submundo da espionagem através de uma série de experimentos genéticos ilegais. Ela possui a astúcia de um homem, a ferocidade de um caçador e um poder pré-histórico que ultrapassou as eras. E mesmo que Hunter sobreviva à fome implacável da criatura por sangue humano, ainda terá de enfrentar a sombria verdade. Ela talvez tenha se tornado imortal. Hunter recebeu a nota 4.10 de 5 no Goodreads. Houve uma sequência em 2025 intitulada Hunter's Moon, seguido de Last Hunt. Militares, monstros, será que lembra um pouco O Predador? Talvez. Hunter quase serviu de base para um filme de Rambo a partir de 2009 com Sylvester Stallone. Depois essa ideia acabou sendo abandonada. Sabe-se que o autor comprou os direitos do livro para um filme separado sem Rambo. Além de escritor, James Barton Huggins foi jornalista e trabalhou em ajuda humanitária para uma igreja ajudando membros na Europa Oriental. Foi fotógrafo e trabalhou como agente de polícia. Escreveu 14 livros ao todo. Além da saga Hunter, o restante são obras independentes. O Último da Raça, Last of the Breed, de Louis L'Amour, lançado em 1986. Como estava dizendo, desses livros que eu estou fazendo no Top 5, O Último da Raça foi o único que eu li. Ganhou a nota 4.27 de 5 no Goodreads. Esse livro já saiu por aqui pela editora Globo, nos longínquos anos 80, e já saiu de catálogo há muito tempo. Você só encontra em sebos ou em sites virtuais do mesmo. Confira a capa original. O livro conta a história de Joe Mack, ou Joe McTozie, um piloto da Força Aérea dos Estados Unidos com sangue Sioux. Durante a Guerra Fria, seu avião é abatido pelos soviéticos e ele é capturado pela KGB. Mas Joe não é um detento comum. Após escapar de uma instalação de segurança máxima na Sibéria, ele inicia uma fuga épica, confiando em suas habilidades indígenas de sobrevivência para enfrentar o frio extremo, caçar para viver, mover-se sem deixar rastros e desaparecer nas vastas florestas congeladas. Enquanto isso, os soviéticos colocam seus melhores caçadores atrás dele, incluindo um rastreador eficiente tão selvagem quanto o próprio ambiente. A fuga vira um duelo de caçadores, onde apenas os mais fortes e os mais astutos podem sobreviver. O livro lembra em algum momento Rambo. O personagem chega até a usar arco e flecha em determinado momento. A história foi concebida no auge da Guerra Fria. O livro é tão cultuado por ser um thriller de sobrevivência extremamente realista. Mistura de militarismo e técnicas indígenas, é considerado por muitos leitores o melhor livro de Louis L'Amour fora do Velho Oeste. L'Amour chamou Joe Mack de, abre aspas, um dos personagens mais completos que já criei. Fecha aspas. Jack Carr citou O Último da Raça como uma das grandes inspirações para Savage Sun, o terceiro livro da sua série com James Reese. Louis L'Amour é um escritor amplamente conhecido nos Estados Unidos e citado por vários outros escritores famosos. Aqui no Brasil talvez ele não seja tão conhecido, mas lá fora, especialmente, é conhecido e respeitado. Louis L'Amour escreveu 184 livros, a maioria deles de western. Mais de 20 livros foram adaptados para o cinema, filmes e minisséries para a TV.
Muitos deles estrelados por John Wayne, Yul Brynner, Sophia Loren, Anthony Quinn, Adam Ladd, Sam Elliott, Tom Selleck, apenas para citar como exemplo. Ou seja, o cara é grande. Louis L'Amour morreu no dia 10 de junho de 1988. Old Man In, de Christian Greg Head. Esse livro que vou citar agora é um livro de não ficção, mas se ajustaria bem no gênero suspense de ação. E já vou explicar por quê. Diria que é um duro de matar realista, porque é um caso real. Vamos à sinopse. Depois de uma manhã aparentemente comum de treinamento com armas de fogo, o soldado britânico do SAS, Christian Greg Head, estava começando a relaxar em sua nova casa na movimentada cidade de Nairobi, no Quênia. Então o telefone tocou. Era um amigo, um ex-soldado britânico. Ao fundo, Chris ouviu os disparos. O amigo passou o endereço de um complexo de hotel e escritórios em um bairro nobre de Westgate, em Nairobi, dizendo que o local estava sob ataque. Em questão de minutos, Christian Greg Head estava em sua caminhonete com estojo de armas do banco de trás, desviando de veículos e pedestres enquanto corria para o local. Algo que você não deve se desviar é o like que você vai deixar nesse vídeo, ok? E não se esqueça de se inscrever nesse canal. Deixe o like e não se esqueça de se inscrever nesse canal. Ele tentou contato com qualquer pessoa possível nos governos britânico e queniano para descobrir o que estava acontecendo. Ninguém atendeu. Ele estava sozinho e operando sem ordens. Pelas 22 horas seguintes, Christian Greg Head confiou em quase 3 décadas de treinamento militar de elite para sobreviver a um jogo mortal de gato e rato contra a humanidade de terror somalis, que já havia detonado uma bomba suicida e estavam determinados a matar o maior número de pessoas possível. Narrado em ritmo vertiginoso minuto a minuto, Old Man In é uma história inesquecível de heroísmo, contada por um operador de forças especiais que por acaso estava no lugar certo e na hora certa e decidiu agir. O governo britânico, por meio do Ministério da Defesa, negou a autorização antecipada exigida para a publicação do livro, alegando que a divulgação poderia comprometer a segurança nacional e a confidencialidade de operações especiais do Reino Unido. Em 2023, o SAS entrou com um pedido judicial para reverter o impedimento, mas um tribunal do Reino Unido recusou o pedido, concluindo que a recusa é equivalente e justificada. A corte argumentou que a publicação poderia expor métodos, táticas e detalhes sensíveis das operações das forças especiais britânicas. Por consequência, o livro ainda continua impedido de sair no Reino Unido. De alguma forma, muitas pessoas de fora da Grã-Bretanha tiveram acesso ao livro, e no Goodreads, Old Man In recebeu a nota 4.47 de 5. Em 2023, Christian Greg Head lançou um livro infantil chamado The Wrong Wolf, algo como O Lobo Errado. É uma metáfora. Resumidamente, é um lobo que defende um rebanho de ovelhas de outros lobos. Mesmo sendo infantil, fiquei com vontade de ler. Fields of Fire, de 2022, de Ryan Stack. Vamos à sinopse. À espera de ser acionado por uma missão sensível, o operador de elite das Forças Especiais dos Fuzileiros Navais Norte-Americanos, Matthew Red, interrompe o caminho para ajudar um desconhecido, e acorda horas depois para descobrir que sua equipe foi dizimada em uma emboscada. Sem conseguir lembrar de nada, Red não pode descartar a possibilidade de que de alguma forma tenha sido responsável pelo vazamento de informações que levou ao massacre. Ele recebe uma oferta para evitar uma acusação de deslealdade, mas isso significa abandonar o corpo de fuzileiros navais e a vida que ele tanto ama. Enquanto tenta lidar com a perda, Matthew recebe uma mensagem enigmática de seu pai adotivo, JB, Jim Bob Thompson. Ele pega a caminhonete e segue rumo à cidade natal, a fictícia Wellington, no interior de Montana, apenas para descobrir que JB está morto e que a explicação oficial está longe de ser convincente. Determinado a chegar à verdade, Red acaba desvendando uma sombria conspiração global que tem sua cidade no epicentro e nenhum grupo tático ao seu lado, exceto aquele que talvez reúna entre antigos amigos, velhos inimigos e novos aliados, se conseguir descobrir em quem pode confiar. No Goodreads, Fields of Fire recebeu a nota 4.22 de 5. O livro teve uma boa aceitação. Ryan Stack, autor de Fields of Fire, foi diagnosticado com dislexia já adulto, depois de perceber dificuldades com a leitura e escrita. Seu médico recomendou que lesse bastante. Stack pesquisou autores disléxicos, e foi assim que descobriu Vince Flynn.
Ele leu a série inteira do agente de contra-terrorismo Mitch Rapp de Vince Flynn, se viciou nas histórias, e isso acabou influenciando sua trajetória como crítico, editor e autor. Como surgiu a ideia? No segundo ano do ensino médio, Stack recebeu uma tarefa de redação criativa. Poderia escrever o que quisesse. Ele criou uma história sobre um jovem vigilante chamado Matthew Red, que defendia sua escola de um assassino. A história era exagerada, cheia de ação com violência e palavrões, e ele, como estudante de 15 anos, foi suspenso por uma semana. Mas o personagem ficou na sua mente. Anos depois, influenciado por Vince Flynn, C.J. Box, Stack revisitou Matthew Red como adulto. O primeiro rascunho de Fields of Fire foi escrito em 2 meses, depois revisado e polido em um thriller adulto, com mistério, conspiração e ação intensa. Fields of Fire foi seguido de Lethal Range de 2023, Red Christmas do mesmo ano, que se passa antes de Fields of Fire, nas festas de fim de ano. Out for Blood de 2024, onde o arco da história se fecha, e agora Gone Dark de 2025, onde ele inicia um novo capítulo na vida do ex-fuzileiro naval. Matthew Red é uma mistura de Jason Bourne com Jack Reacher. Fields of Fire é um new western com espionagem. Podemos acrescentar também que é um Yellowstone encontra John Wick na área da ação. Tier 1 de Andrews e Wilson de 2016. Vamos à sinopse. Em um mundo definido pelo caos e pela violência, as velhas linhas de batalha se desfizeram. O futuro das operações do submundo agora repousa sobre os ombros de um único homem. A vida de John Dempsey, como um operador de elite Tier 1 da Marinha Americana, chegou ao fim, depois que um ataque terrorista devastador que o lançou para fora de um mundo de certezas morais e ordens objetivas. Ele é empurrado para o reino sombrio da espionagem, onde a ambiguidade é a única regra. Sua nova missão: caçar aqueles que ameaçam a paz e a estabilidade dentro e fora do país e levá-los à justiça. Antes, John Dempsey viu o mundo de uma maneira, mas agora que ele enxergou o que existe por trás da cortina, a segurança do mundo civilizado depende de uma única pergunta: um operador Tier 1 da Marinha pode se adaptar e se tornar o defensor mais letal do planeta? Tier 1 recebeu a nota 4.14 de 5 no Goodreads. A série Tier 1 está no seu 9º livro. Brian Andrews e Jeffrey Wilson escrevem há anos. Eles têm hoje 5 séries simultâneas. Além de Tier 1, eles têm Sons of Valor, Cephers, Jack Ryan e Agente Residencial. Fora os livros individuais, mesmo escrevendo a 4 mãos, os caras escrevem muito. Destaque para as capas dos livros, são lindíssimas. Eu até poderia abordar os outros livros deles, as outras séries, mas acho que isso levaria muito tempo. Enfim, esse foi o top 5 de suspense e de ação que eu gostaria que fossem lançados no Brasil. Sonhar não custa nada. Hunter, de James Barton Huggins. O Último da Raça, Last of the Breed, de Louis L'Amour. Old Man In, de Kristen Greighead. Fields of Fire, de Ryan Stack. E Tier 1, de Andrews Wilson. Apenas lembrando que Old Man In, de Kristen Greighead é um livro de não ficção, mas o relato que está contido ali é um digno suspense de ação. E para mais atualizações semanais sobre o top 5 dos melhores suspenses de ação que poderiam ser lançados aqui no Brasil, não deixe de curtir e se inscrever nesse canal.